Vamos lá então, começando aqui nosso 15º episódio dos 5 minutos, e hoje vamos seguir um pouco aqui na questão do carboidrato e vamos ver agora a questão da oscilação do peso corporal e a relação que isso tem, né, com a ingestão correta, adequada ou inadequada do carboidrato no atleta, beleza? Bom, vamos lá. Vamos só lembrar, recapitular que o carboidrato ele é muito importante, tá? E é um fator nutricional determinante para a performance de elite, beleza? Tanto é que nós já vimos no último episódio que ele serve tanto para sustentar metabolismo aeróbio na endurance, quanto também como estratégia é, neuromuscular, né? A partir do bochecho da mistura de carboidrato para ajudar no processo anaeróbio aí de atividades ligadas à alta intensidade, explosão, tá bom? E ele é importante porque ele atua como combustível preferencial para metabolismo oxidativo e glicolítico. É a principal fonte aí onde o metabolismo busca a extração da glicose para clivar isso, né? Para oxidar isso aí durante o metabolismo. Vamos lá. Nós então vimos então que tanto o exercício de endurance quanto de potência eles se beneficiam, tá? Do carboidrato, tanto para fazer uma manutenção da oxidação e da euglicemia, suporte à glicólise rápida, ativação de fibras do tipo 2, são fibras de contração rápida, tá bom? E aqui na cognição, suporte constante de glicose no cérebro, manter o balanço de concentração de glicose para atividade cerebral durante o exercício. E na performance, né, a gente vem aqui na endurance, sustentação. Então, se você tem aqui uma ingesta correta de carboidrato, você vai ter uma sustentação maior da performance, tá? E diminuir a sensação de fadiga também. Na questão da explosão, permite sprints e variações de intensidade, bem como atividades protetoras, tá? De autopreservação, que podem evitar lesões, que são atividades súbitas, rápidas, tá? Que requerem prontidão de reação rápida. E na cognição, a precisão, até manter o foco técnico na execução técnica dos movimentos, tá? Tomada de decisão, tranquilo? Mediante uma situação de fadiga que tende a atrapalhar todo esse processo. Fechou? Vamos ver o load de carboidrato. Então, o que é o load de carboidrato? A gente sabe que a ingestão adequada de carboidrato, especialmente o load, né, o carregamento de carboidrato, a carga de carboidrato, resulta em um aumento previsível e mensurável do peso corporal. Então, se você vai adequadamente estocar carboidrato a partir da alimentação ou da suplementação, tá? Isso invariavelmente vai impactar no seu peso corporal, tá bom? Então, dentro de uma relação estequiométrica, o que acontece? Olha que interessante, para cada grama de carboidrato armazenado no músculo, tá, ou no fígado, o corpo retém aproximadamente 2,7 a 3 gramas de água. Então, é uma proporção estequiométrica de 1 para 3, praticamente, tudo bem? E a oscilação do peso, vamos entender. Então, um protocolo de carga bem sucedido, tá, onde a pessoa ela tem ali ela usa de 7 a 12 gramas por quilo por dia, geralmente resulta um ganho de 1 a 2 quilos de massa corporal total em 48 a 72 horas. Ou seja, se você está comendo adequadamente, tá, se você está carregando adequadamente, está usando durante o exercício, é interessante que ao longo da reavaliação do peso, você tenha uma manutenção ou até um pequeno aumento do seu peso corporal em função de uma ingesta adequada de carboidrato, tá joia? O significado clínico disso. Se o peso do atleta não oscilar positivamente, ó, presta atenção, lembra que na hidratação é normal até 1% você perder, tá? Mas aqui o atleta tem que variar positivamente durante a fase de carga. Isso indica, quer dizer, tem que ganhar peso. Isso indica ingesta inadequada ou falha de supercompensação do glicogênio. Então, se o peso dele não variar positivamente, quer dizer, se diminuir, né, isso indica que tem uma ingesta inadequada ou uma falha de supercompensação do glicogênio, tá? Então vamos lá. Aqui a gente vai ver o resuminho do que nós estamos falando. Então tá lá, nós falamos, né, pessoal, que para cada grama de glicogênio armazenado, você retém de 2,7 a 3 gramas de água, tá? Então, a proporção aqui de 1 para 3. Então, aqui um músculo no seu estoque de carboidrato em condições deficitárias e aqui em condições já de estoque, de estocagem, tá bom? Então, antes e depois. Tranquilo? E aí, obviamente, isso vai repercutir na balança, tá? Então, para a quantidade de carbo utilizada, você vai ter aproximadamente quase 3 vezes mais aí
de estocagem de água, e isso vai, invariavelmente vai aumentar o peso corporal, tá bom? Beleza. A questão da baixa disponibilidade de carboidrato. Então, isso aqui a gente viu que é uma condição ideal para você estocar no atleta, tá? Agora, a baixa disponibilidade. Então, essa chamada ingestão insuficiente, tá, do carboidrato, ou Low Carbohydrate Availability, né, que é o LCA, manifesta-se rapidamente na balança. Tá? Então, a depressão do glicogênio. Então, quando você tem essa depressão, naturalmente tem uma redução crônica ou aguda do carboidrato, que leva à depressão das reservas de glicogênio. Consequentemente, se você tem menos glicogênio, como nós vimos anteriormente, vai ter uma perda de água associada e o peso vai variar, tá? Negativamente. E a oscilação do peso, uma queda súbita de peso, até 1 quilo em 24 horas, sem que tenha relação com desidratação. Quer dizer, você tem uma variação negativa do peso, e você vai avaliar a questão de cor de urina, você vai avaliar outras questões importantes relacionadas à desidratação, e você não tem sinais e sintomas, né, de desidratação. Então, quer dizer, tem alguma coisa errada com a carga de carboidrato ou com a reposição do carboidrato. E, obviamente, você vai começar a observar uma piora da performance. Então, alguns estudos têm confirmado que a perda de peso associada à baixa ingestão de carboidrato tem relação com redução de potência anaeróbica e capacidade de endurance, que nós já vimos também, tá? Devido à falha de manutenção da euglicemia, que é o estado da concentração normal da glicose no sangue, e oxidação do substrato. Então, maravilha. Então, nós vemos aqui que se você tem uma depressão do glicogênio, tá? Ou do carboidrato muscular, tá? Então, você vai ter aqui uma perda de água associada, tá? Então, perdeu molécula de glicogênio, aí, automaticamente tem perda de água e a balança vai mostrar, só que agora com uma variação negativa. Então, o atleta ele vai perder peso, tá? Isso aqui não vai estar associado, obviamente, à desidratação, tá? Aí é o impacto na performance, tá? De redução da capacidade oxidativa, redução da capacidade de performance de endurance, redução da potência anaeróbica, tá? E também redução da capacidade do cérebro processar o comando motor, beleza? Que isso pode ser muito prejudicial em momentos cruciais de uma partida ou de um esporte aí. Tranquilo? Deficiência relativa no esporte. Então, embora o peso não diferencie gordura de glicogênio no longo prazo, no curto prazo dá para fazer essa avaliação. Então, essa questão da pesagem, da mesma forma que você usa para desidratação, dá para usar também na questão, dá e deve se usar para a questão do carboidrato, tá joia? Então, aqui o atleta que é atleta amador e etc., ele não tem o costume de se pesar, não tem a balancinha em casa, vamos começar já a mudar um pouco essa visão e comprar a sua balancinha para que você possa ser monitorado ao longo do dia. Até porque esses detalhes todos que a gente está discutindo aqui vão fazer a diferença para o atleta que está buscando desenvolver performance com segurança ou está tendo muita dificuldade para conseguir essa performance, porque não usa esses critérios aqui, que são detalhes, são simples, né? Ou ele não está conseguindo progredir. E aí ele acha que o fator é só o fator treino que importa, tá? Então hoje o fisiologista do exercício ele tem essa lupa, ele tem que olhar esses detalhes, tá? E nesses detalhes é onde você faz a diferença, onde o atleta às vezes ele pode ter a mesma performance sofrendo menos, tá? E o toque de Midas qual é? É aumentar a performance com mais estratégia, com menos sofrimento e com mais segurança. É para isso que a fisiologia do exercício trabalha. Tranquilo? Então, assim, aferição de ingesta. Então, o atleta que mantém o peso estável em períodos de alto volume de treino, geralmente está ingerindo carboidrato em quantidade suficiente, tá joia? Então, assim, a gente percebe que o peso é estável. A tendência sempre é o peso é, variar pouco e se variar pouco para cima, nunca para baixo, tá joia? E o alerta de risco são flutuações negativas do peso superior a 2% da massa corporal de um dia para o outro, tá? Então, isso é indicador de balanço energético e estoque de carboidrato negativo, aumentando o risco de lesões e justamente a síndrome de deficiência relativa no esporte, tá? Então, beleza. Quando você tem aqui uma ingesta adequada, tá, você vai ter uma sustentação da performance ali em treinos, por exemplo, em competições, tá? O peso corporal, ele não vai variar, tá, para menos, tranquilo? Vai variar vai estar estável ou menor ou igual a 2% em variação positiva, não negativa, tá? Você vai ter um equilíbrio entre a ingesta e também o gasto durante o exercício, tá? E indica também que a dieta que você está fazendo, a gramatura
por peso, por gramatura por quilo por dia está sendo adequado, bem como a variação das fontes de carboidrato também estão sendo adequadas, tá? E aqui o contrário é verdadeiro, né, pessoal? Então, se você não tem ali uma ingesta adequada, tudo vai acontecendo. Fadiga precoce, aumento da percepção de esforço, redução do rendimento, tanto aeróbico quanto anaeróbio, variação do peso para baixo, ou variação negativa do peso, tá? De 2% a mais, até de 2%, um desequilíbrio aqui entre ingesta e gasto, tá? E, logicamente, todos os prejuízos que nós já discutimos aqui, além de trazer risco para a integridade do atleta, que nós sabemos que a defesa de situações que podem causar lesão também dependem da contração muscular, da coordenação neuromuscular, tá? Vamos lá. Então, aqui também coloquei para vocês a relação de ingesta, peso e performance. Então, coloquei atleta amador, quando ele usa uma ingesta adequada e inadequada, tá? A variação de peso que você vai observar, quando é adequada, mais 0,5, meio ou 1 quilo, tá? Inadequada, você vai ter uma queda de 1 quilo rapidamente em 24, 48 horas. Tá? Então, se está adequado, mantém o ritmo e suporte do volume de treino. Se está inadequado, perceba que essas oscilações interferem diretamente na periodização, tá bom? E aqui se tem uma queda muito rápida, fadiga precoce, perda de foco, redução da capacidade de endurance, primeiramente, tá? Quando o atleta é profissional, a mesma coisa, ingesta adequada e inadequada, tá? O ganho mensurável de 1 a 2 quilos, no dia a dia, aí, ou a cada 48, 72 horas, queda súbita ou crônica, quer dizer, maior que 2% da massa, queda na potência anaeróbica e risco elevado, tá? De ter ali todo esse processo que nós já discutimos aqui, tá? Que é a deficiência relativa no esporte, tá? E qualquer perfil, tá? Então, se tiver uma ingesta normal, que é o que a gente percebe, através de uma flutuação negativa, quer dizer, mais do que 2%, quer dizer, não planejado, vai ter aumento de risco de lesão, falha na euglicemia e prejuízo cognitivo. Na FIFA, a gente percebe aqui que os consensos médicos, tá? Então, lembra que nós comentamos lá que tudo que é voltado para a saúde do atleta, a FIFA tem um departamento, que é o Medical Assistant Research Center, tá? Que é todo ele voltado para o estudo da performance, ok? No futebol. Então, esses consensos médicos traduzem a ciência da nutrição para a prática do campo. Então, o foco principal é a disponibilidade de glicogênio, garantindo que o jogador tenha o tanque cheio, tá? Que é a estocagem de glicogênio. Quer dizer, ele tem que ter uma estocagem a partir da dieta, tá? E tem que ter uma reposição dessa estocagem a partir de uma fonte exógena durante os treinos e competições. Beleza? Então, no início, os mecanismos de engano, que são os bochechos, reposição rápida, que são os gestos para final de partida. Então, tem que ter uma estratégia para dia a dia, uma estratégia pré, intra, pós-treino, tá? E de preferência que você consiga diversificar os receptores de glicose, como já foi falado, tá? Que você também tenha substratos de fornecimento de carboidrato que sejam rapidamente absorvidos e que poupem, né, o trato gastrointestinal de sobrecarga. Isso é bastante importante também. Tranquilo, pessoal? E aqui, mais um resuminho para vocês. Então, quando você tem aqui os protocolos utilizados ou recomendados pela FIFA através de estratégia, então vamos lá, periodização nutricional. Então, aqui você precisa ter uma ingesta, tá, de gramatura por quilo em treinos leves, tá, e um pouquinho mais em dias de jogos, beleza? Então, aqui você vai estar ajustando a oferta energética à demanda real, evitando sobrecarga ou déficit. Tá? Então, isso aqui é meio que do dia a dia, tá bom? É óbvio que quando vai para alto rendimento acaba que se individualiza bastante isso aí. E aqui, além a individualização biológica, vamos pela individuação por posição. Então a gente sabe que no futebol, hoje o pessoal usa muito a monitoramento por GPS, tá? Então você vê que tem metas, algumas metas são mais agressivas para laterais e meias e menor para goleiro e zagueiro. Então, essa ingesta aqui também pode variar por posição, tá bom? E o objetivo aqui é compensar o gasto calórico conforme a distância percorrida na partida. Então, cada atleta que vai ter uma distância percorrida X vai ter um programa, uma estratégia especializada para fazer essa reposição. Tranquilo? O foco cognitivo, que é o mouth rinse, bem como o contexto anaeróbico, tá? Bochecha oral no segundo tempo, principalmente no segundo tempo e na prorrogação. Para que é mesmo? Para ativar o sistema nervoso, manter a ativação da área de recompensa, tá? Precisão técnica e tática sob fadiga extrema e também atividades de autopreservação
ou de defesa e prontidão de defesa mediante situações inesperadas que podem causar lesão. E treinamento intestinal. Então, a simulação de gestão de carboidrato durante treinos de alta intensidade, adaptar o sistema digestório para absorver esses nutrientes sem desconforto durante o jogo. Então, se estuda a melhor maneira e a melhor estratégia em condições de treino para cada atleta, para que cada atleta tenha o seu protocolo, tenha a sua estratégia, ele consiga os resultados efetivos sem gerar transtorno ou sobrecarga gastrointestinal. Tranquilo? Então, você que quer realmente participar, ou quer indicar isso para algum colega, é só escanear o QR Code, você vai estar entrando no nosso grupo, até porque essas aulas vão ser disponibilizadas dentro do nosso grupo VIP. Então, você que quer convidar um colega ou pessoas, tá? É só passar esse link ou escanear e a gente vai estar cada vez mais com mais pessoas acompanhando o nosso trabalho, beleza? Aqui o meu Instagram, então quem não segue, tá aí. A gente está aí com o Instagram totalmente voltado para essa parte de fadiga, lesões. Então, espero vocês lá também pelo Instagram. Valeu, pessoal. Então, até mais, até o próximo episódio. Um abraço.